Olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. O vídeo de hoje vai trazer o boletim das energias galácticas nesse início de uma nova onda encantada, a onda encantada da Lua, Lua magnética vermelha. E Jung disse que enquanto a gente não transformar o nosso inconsciente em consciente, nós vamos ser regidos pelas energias inconscientes e vamos chamar isso de destino. Hoje a gente vai tratar das emoções. As emoções são as danadinhas responsáveis por uma série de drives inconscientes que a gente tem, que faz com que a gente haja primeiro para depois perceber o que fez. Por conta dessas emoções, a gente acaba até criando guerras. Então, a leitura de hoje vai trazer a orientação da galáxia de como lidar com as águas universais. E justamente agora que a gente tem dois grandes planetões em peixes, que é o signo das águas oceânicas. E quem acompanha o canal já sabe que toda vez que a gente fala de águas, a gente está falando das nossas emoções. Então, o vídeo de hoje pode trazer para você uma nova perspectiva sobre as suas próprias emoções e como lidar com elas da forma que a galáxia lida. Não é bom isso? Então, fica aí, pega seu chazinho, porque a conversa de hoje pode ser extremamente esclarecedora para você. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, sou professora, psicóloga e estou aqui ajudando você a desenvolver a habilidade da meditação, a se alinhar com as energias do planeta, a traduzir isso tudo em comportamento através do tarô e, quem sabe, até construir junto com você uma nova cidadania planetária. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e, se gostar, deixa seu like. Então, fica aí, roda a vinheta, eu já volto. Vamos começar dando uma passadinha rapidinha no que é uma onda encantada. O que você está vendo aí na minha frente é a foto da nossa galáxia, a Via Láctea. E a onda encantada é uma forma de contar o tempo a partir da movimentação das estrelas em torno desse grande Sol central que você está vendo aqui no meio. E esse pontinho branco aqui é o nosso Sol. Então, a forma de contar o tempo da galáxia foi trazida para nós pelo que era conhecido antigamente como calendário maia. Hoje é a lei do tempo, sincronário da paz, tem outros nomes. E esse calendário, ele funciona assim, com duas rodas que se encontram, né, como se fossem um relógio galáctico. A roda de fora traz os selos e a roda menor de dentro traz os tons. Os selos trazem vibrações e os tons trazem frequência. Eu gosto de lembrar sempre que os arcanos maiores do tarô, eles também são representações de vibrações e frequências. Eles representam as letras hebraicas, e as letras hebraicas tinham essa função de trazer uma vibração e uma frequência. Então a gente está lendo realmente energias espirituais, energias sutis, energias ocultas que, no entanto, nos compõem. Então, quando a gente entende um pouco melhor, quando a gente consegue fazer a leitura dessas energias, a gente consegue fazer uma leitura também das nossas próprias energias pessoais e pode decidir, porque temos o livre-arbítrio, se alinhar, agir em ressonância com elas ou não. Mas ainda antes de fazer a leitura do Kim da Lua, eu vou trazer para você qual é o arcano maior do tarô que representa o poder dessa frequência vibracional ou dessa vibração frequencial, como você preferir, do selo da Lua. Dá uma olhadinha aqui no tabuleiro. A força energética que o selo da Lua representa
é a força energética que está representada no arcano maior do tarô da temperança. A temperança é um arcano maior que está no segundo septenário. Entenda, o segundo septenário é essa segunda fileira de 7 cartas. Quando ela está no nível 7, na coluna 7, ela está no seu mais alto grau de consciência. Quando nós estamos na fileira do meio desse septenário, nós estamos falando de níveis de consciência das nossas emoções. Então, a temperança significa que nós chegamos à consciência, a maior consciência possível que um ser humano pode ter das suas emoções. Ela representa a alquimia e ela representa a cura. E por que alquimia e cura? Porque a alquimia é a nossa capacidade de transformar as nossas emoções e os nossos pensamentos, né? Essa amálgama, né? Emoção e pensamento, porque a gente pensa uma coisa e gera emoção, a gente sente uma emoção e gera pensamento. E a combinação de pensamento e emoção é atitude, é aquilo que a gente transforma em gesto, em ato. E a alquimia é você justamente elaborar as suas emoções e os seus pensamentos antes que se transformem em atitudes. Então, quando os alquimistas diziam que eles iam transformar chumbo em ouro, eram porque eles eram gnósticos, eles sabiam das energias espirituais e, para fugir à perseguição da igreja da época, eles utilizavam essa linguagem metafórica, né? Então, transformar o chumbo em ouro é transformar a atitude selvagem, a atitude rude, a atitude bestial em nobres atitudes. E a nobreza não era sinal, nesse caso, uma representação da riqueza, mas era a representação de um ser humano evoluído e iluminado. Então, transformar o chumbo em ouro também tinha essa leitura, porque os santos, que na verdade eram simplesmente homens que conseguiram, homens e mulheres que conseguiram se iluminar do amor crístico, partindo do centro do seu coração. E isso fazia mesmo com que essas pessoas, esses homens e essas mulheres, ganhassem um brilho na aura, um brilho dourado. Então, eles eram transformados em santos e considerados pessoas especiais, para que a gente se sinta naquele lugar de que nunca vamos alcançar tamanho grau de evolução, né? E também colocavam essas pessoas em descrições bastante assim, pessoas que se abstinham, a leitura, né, dessas pessoas não era porque as pessoas se iluminavam e se nutriam e simplesmente não precisavam de mais nada, porque se sentiam plenos com tudo que tinham e por isso podiam deixar de necessitar de bens materiais. A leitura era uma leitura de abdicação, né? Ah, a pessoa tem que abdicar de uma vida de prazeres para poder então se iluminar. Então é muito distorcida, a nossa cultura faz uma leitura muito distorcida do que é ser humano. E a consequência disso é que nós somos hoje uma sociedade doente das emoções. Então, por isso que eu quis trazer aqui o tabuleiro, porque quando a gente estuda, a gente vai fazer a leitura do nosso tabuleiro para o autoconhecimento, a gente vai encontrar no nosso jogo pessoal exatamente qual a cartinha que vai cair aqui. E quando a gente vai ler qual a cartinha que vai estar aqui nesse lugar da cura, a gente vai ver se a gente está andando bem na nossa cura, se a gente não está andando e qual é o trunfo que a gente tem nesse momento para se curar, né? Qual é o arcano que vai aparecer ali, vai dizer para mim aonde que está o lugar que eu posso me curar, qual é a energia que eu tenho que eu posso me curar. Dito isso, então, vamos ler, né, o que é que esse Kim traz para a gente enquanto informação. Esse Kim da Lua, ele se desdobra. Então, esse Kim, ele se abre, né? O tempo
O boletim galáctico que a gente está lendo é o boletim do tempo galáctico. E o tempo galáctico ele é quadridimensional, então ele tem outras facetas, ele não é assim, plano. Então, quando a gente abre o Kim da Lua, que é o dia de hoje, que está no tom magnético, por isso ele está atraindo, ele está unificando, né? Ele está trazendo um propósito, ele está trazendo assim um tom que vai dar o tom da melodia desses 13 dias, que inclusive eu acho que eu coloquei aqui na onda a data, deixa eu recuperar aqui, olha, vai do dia 28 do 3 hoje até o dia 9 do 4, até o dia 9 de abril. Então, são 13 dias para a gente ficar de consciência esperta para as nossas emoções. Vai do Kim 209, que é o Kim da Lua, até o Kim 221, que é o Kim do dragão cósmico. Então, posso voltar aqui ao Kim da Lua e vamos desdobrar o dia de hoje. A Lua, como ela está no tom magnético, que é o tom que atrai, que unifica o propósito, ela tem como guia ela mesma. Ela tem como guia ela mesma. Então, deixa eu ler para você aqui, para você ver o que isso quer dizer e como que é interessante o versinho, porque cada Kim tem um versinho. Então, diz assim, olha, unifico com o fim de purificar. Então, toda essa força do tom magnético de unificar, de atrair o propósito, tem o fim de purificar. Aí já é a qualidade do selo da Lua. Então, o selo da Lua fala de água universal para purificação. Então, o versinho é: unifico com o fim de purificar, atraindo o fluxo com o fluxo. Selo o processo da água universal com o tom magnético do propósito. Eu sou guiada pelo meu próprio poder duplicado, que é o poder da lua, que é o poder do fluxo, que é o poder da água universal, que é o poder da purificação, né? Então, esse é o tom dessa onda encantada. A gente está falando de água universal, de emoções, de purificação, tá? E isso é muito forte. Isso é muito poderoso em termos de cura. E eu acredito que a cura da humanidade nesse momento depende do esforço de cada um de nós. Cada um de nós, se cada um de nós temos assim uma gratidão verdadeira pelo fato de estar sobrevivendo a essa transição planetária, eu acho que a melhor maneira da gente expressar essa gratidão por estar sobrevivendo é se curando, é se cuidando, é se tratando, é se amando, sabe? Porque na hora que você se amar, você vai saber se nutrir, você vai saber se cuidar. Então, esse momento, se a gente se purificar nesse sentido de cuidar do nosso fluxo emocional, das nossas águas, da água universal, a gente começa a se curar. E se curando cada um de nós, a gente vai chegar lá e curar toda a humanidade. Porque tudo o que você... Lembrei de uma frase daquela peça do Rabino Newton Bonder, a alma imoral, não é isso? Tudo que você diminui em você, você diminui em todos à sua volta. E tudo que você acrescenta em você, você acrescenta a todos à sua volta. Então, se você conseguir uma cura emocional que seja, que vai fazer com que você se sinta satisfeito, que diminua a sua expectativa do mundo ali fora e que passe a querer a doar mais do que receber, nossa, nossa, isso tem um poder fantástico. Então, vamos lá. Então, esse é o tom magnético. Então, todo Kim, ele tem um poder análogo, um poder que ajuda, um poder antípoda, um poder que desafia e um poder oculto. Então, no dia de hoje, a gente tem como ajuda o cachorro, que amanhã vai ser o desafio. Então, hoje, para a gente começar a atrair esse poder de purificação das águas universais, a gente tem como nosso melhor amigo o cachorro. E o cachorro fala de coração, o cachorro fala de amor.
O cachorro fala, e o cachorro fala de coração, de amor, de compaixão. Como a gente está no tom 1, está no tom magnético, o cachorro, nesse caso, é o amor, a compaixão e a lealdade a si próprio. Este é o significado do selo do cachorro durante todos esses 13 dias. Então, se ele aparecer amanhã, que é o que vai acontecer, amanhã ele é o desafio, ele está mostrando que o desafio desses 13 dias é você ter amor, ser leal a si mesmo e ser compassivo consigo mesmo. Na hora que você abrir o seu baúzinho emocional, sairão, que nem a gente vê no arcano da estrela, né? Saem insetos, pragas, sairão cobras e lagartos. E a gente tem que ter compaixão conosco, né? Porque se nós fomos algozes em algum momento, hoje nós somos vítimas. E se nós não soubermos acolher essa nossa vítima, né, e perdoar este algoz, a gente não equilibra essa energia. Então, o desafio será este do cachorro, de ser leal a si mesmo, de ser compassivo consigo mesmo e de, sabe, fazer vibrar o coração, fazer vibrar o amor. Bom, o poder oculto é o poder do humano. E o humano a gente já sabe, fala de livre-arbítrio, de sabedoria e de influenciar. Então, o poder oculto, que está oculto durante esses 13 dias, é a nossa sabedoria em usar o nosso livre-arbítrio e influenciar todos à nossa volta. Que vem corroborar o que eu acabei de trazer da frase, aquilo que a gente diminui em nós, a gente diminui de todos à nossa volta, aquilo que a gente acrescenta em nós, a gente acrescenta a todos à nossa volta. Se eu acrescentar o amor a mim mesma, eu vou tomar decisões mais sábias, porque serão mais coerentes, mais leais com o meu verdadeiro ser, e isso vai acabar influenciando todos à minha volta. E o desafio desse selo é o selo da tormenta. A gente já passou pela onda encantada da tormenta aqui, e quem acompanha o canal e viveu a onda da tormenta sabe exatamente o que esse selo significa. A tormenta, ela se assemelha à tempestade. E a tempestade representa justamente as nossas águas, as nossas emoções, quando elas estão totalmente fora de controle. Então, o desafio da onda encantada que fala de fluxo das águas universais com o propósito da purificação, traz como desafio justamente aquelas emoções atormentadas. Justamente aqueles momentos em que a gente vai perder o controle porque vem aquela emoção, porque vem aquela raiva, porque vem aquela coisa, que vem aquela boca seca, você fica enraivecida, né? São sintomas, você entra em pânico, você fica com taquicardia. É o momento em que as emoções saem do controle. E é aí, esse é o desafio de toda essa onda encantada a partir desse propósito do fluxo da purificação com as águas universais, com as nossas emoções. É você ser desafiado, e justamente quando você é desafiado, você usar dessa consciência. Olha, isso são emoções, eu preciso acolhê-las, eu preciso ser compassiva comigo. Porque se eu não for compassiva, se eu quiser me livrar daquele momento em que eu me emocionei, que eu fui que eu tive um ato de selvageria que seja, se eu não acolher isso, isso vai continuar no meu inconsciente, eu vou continuar empurrando isso para debaixo do tapete. E se eu empurrar para debaixo do tapete, eu não vou conhecer. Se eu não conhecer, eu não vou controlar e serei controlada por elas. E aí elas virão novamente e eu novamente terei aquelas atitudes que eu não gostaria de ter, e aquelas atitudes que vêm por causas emocionais acabam trazendo aqueles ciclos de repetições, né? Eu estou sempre nessa história, eu estou sempre vivendo isso, tá certo? Então vamos ficar atentos, porque é inevitável. A gente não vai conseguir evitar a raiva, o medo, o pânico, a tristeza, não vai. Então a gente vai passar por elas. Mas, ao passar por elas, nesta onda encantada, teremos a chance de purificar. Porque estaremos orientados para
sermos compassivos, leais, não fingir que não sentiu, não fingir que não aconteceu, mas sermos compassivos. E aí a gente pode lançar mão do poder oculto, que é tomar decisões diferentes daquela que nós tomamos antes. Perceber que toda vez que a gente age dessa maneira, a gente atrai uma determinada circunstância. Só que dessa vez eu vou agir diferente, né? E ter como guia esse fluxo das águas universais. Perceber também que muitas emoções que nós sentimos não são absolutamente só nossas. A gente capta. É por isso que é preciso muito olhar para as nossas emoções, um olhar compassivo e acolhedor. Porque aí, quando eu começar a conhecer bem direitinho as minhas emoções, eu até vou saber o que que é meu e o que que eu captei. Tá certo? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Depois eu vou continuar a leitura dessa onda encantada, porque ela traz um poder de cura fantástico. E eu quero que a gente se cure. Eu quero que este canal seja esse canal de cura para a criação de uma nova cidadania planetária. Então, não perde a oportunidade, se inscreve, aciona o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente aqui vai trabalhando junto. E trabalha de uma maneira legal, né? Porque aqui, ó, terminou o papo, já está trabalhado, você já tomou consciência disso tudo e agora é só manter a sua consciência, a sua atenção com essa consciência adquirida, tá bem? Então, gratidão! Namastê! Namastê! Raquel, Raquel. Até a próxima!